Então, tá gravando mesmo? Né? Tá. Pessoal, então para a gente começar, primeiramente, Abimael e Cauane, só vocês dois aqui por enquanto. Vocês estão com alguma dúvida em alguma coisa da Primeira Guerra Mundial? Sim, não? Vocês estão aí mesmo ou estão dormindo aí? Só botaram os cabecinhos aí. Atenção. Abimael, tá aí mesmo? Faz um sinal, homem. Ah, tá aí. Tá. Opa, Ah, tá. Agora sim, botou o vozeirão aí. Olha só, gente. Vocês estão com alguma dúvida? Nada de dúvida por enquanto? Não tenho dúvida. Tá. Então, pessoal, aqui, ó. Então, pra gente dar uma. Porque a Revolução Russa, a próxima unidade, tá, já tá na videoaula, mas ela só vai estar disponível dia 28, segunda-feira, porque vocês pediram um pouco uma prorrogação aí do prazo das atividades, tá? Aí a gente vai ver um pouco da Revolução Russa, mas vamos falar um pouquinho ali sobre a Primeira Guerra Mundial para dar mais uma fechada no assunto. Eu sei que já está bastante batido, praticamente 2 semanas aí falando da Primeira Guerra Mundial, mas algumas coisas são importantes. Se vocês não tiverem me ouvindo bem, vocês dão toque, tá? Ou não tiverem me vendo bem, ou não estiverem entendendo. Olha só. Então, olha a Primeira Guerra Mundial. Causas da Primeira Guerra Mundial. Primeiro foi um certo nacionalismo exagerado que começou a rondar na Europa. Os países, principalmente por conta da Alemanha, que recém se formou ali durante o século XIX, por volta de 1850, 1870, eles começam a criar um sentimento muito forte de germania, de povos germânicos. Povos que têm uma autonomia, que têm uma identidade cultural forte, que têm uma personalidade, que buscam ficar mais forte que outros países, visto que eles só se unificam naquele mesmo século XIX. Por um outro lado, a gente tem França, Inglaterra já tinha passado pela primeira revolução e já estava entrando na segunda, e outros países ali no eixo da Europa passando pela segunda revolução industrial. Tudo isso fez com que os países da Europa, principalmente, deixassem de ser unicamente países que se tinham uma identidade religiosa ou mesmo de regional, para ter uma identidade mais étnica. O que significa? Bom, povos que falam o alemão, né, as línguas germânicas, passam então a se identificarem e a tentarem se unir. O mesmo acontece com outro tipo de povo, que é os povos eslavos. Quem são os povos eslavos? São povos que que são russos, poloneses, ucranianos e aquelas demais denominações ali da Europa Oriental. Então, todos esses povos aí passam a pregar o pan-eslavismo. E o pan-eslavismo é muito forte ali na Península Balcânica. Tudo isso ainda a gente tem que considerar o neocolonialismo da África, ou seja, as potências disputando os mercados africanos, né, os territórios africanos, em busca do quê? Em busca de matéria-prima, em busca de mercado consumidor. Então, eles estavam ali durante todo esse período buscando disputar esses mercados. Então, todo esse pano de fundo, vai dar origem, então, à Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Ferdinando vai ser só um motivo, vai ser só estopim para iniciar a Primeira Guerra Mundial. Por que eles já estavam ali pensando na Primeira Guerra Mundial? Porque na cabeça deles, vamos fazer uma guerrinha, a gente vê quem vence, e na hora que e rapidamente a gente decide quem vai ser o principal poderio econômico. A Inglaterra sairia na frente, ela achava que como já estava dominando ali durante todo o século XIX, continuaria dominando, e não tinha muito medo dos alemães. Porém,
ao iniciar a guerra, eles perceberam que o negócio era mais embaixo, literalmente. Eles tiveram que descer até as trincheiras. Lembrando, a primeira Guerra Mundial teve duas fases. A fase de movimento, que era normal em todas as guerras até aquele momento, eram guerras de movimentos, né? Os batalhões iam para um campo de batalha e começavam a se movimentar. Conforme o mais forte ia deslocando cada vez mais. Só que chegou um ponto que eles não conseguiam mais deslocar. Por quê? Por conta das metralhadoras, por conta das artilharias aéreas, por conta dos blindados. Todas essas armas que foram desenvolvidas ali ao longo do século XIX, que aparecem na Primeira Guerra Mundial, fazem com que as pessoas não consigam mais ir para o corpo a corpo e lutar, disputar frente a frente em batalhas em campo aberto. Então elas passam então a se esconder, né, ou a cavar trincheiras para poder se proteger. E ali eles ficam semanas, meses, muitas vezes quase que anos ali debaixo da trincheira, sem poder se locomover, sem poder pegar uma distância muito grande. Então, essa guerra começou a ficar mais lenta por conta das trincheiras. Então, passou de uma guerra rápida de movimento para uma guerra de trincheira, que vai durar 4 anos. Aí vai ser o primeiro conflito mundial, onde a gente vai ter o maior número de derramamento de sangue, o maior número de mortes, e vai levar a Europa ao colapso total na sua economia. O que vai fazer com que ela peça emprestado, dependa do dinheiro dos Estados Unidos, que vai crescer naquele momento. Visto que no final da Primeira Guerra, os Estados Unidos entra por conta dos navios norte-americanos que são afundados pelos submarinos alemães. Eles estavam fora da guerra porque o continente não era afetado. O continente não era afetado pela guerra. Continente americano. Então, os Estados Unidos ficou ileso a Primeira Guerra Mundial. E quando ele entra na guerra, ele assume então o papel de protagonista e ele consegue então aí ajudar a Inglaterra e a França a ganhar dos alemães a Primeira Guerra Mundial. A Rússia cai fora em 1917, porque lá está acontecendo a Revolução Russa, né? Os trabalhadores russos, principalmente na Rússia Ocidental, na parte ocidental, onde está a capital, não lá no extremo, não lá no interior, mas aquela parte mais industrializada da Rússia, faz uma revolução, toma o poder. Tomando o poder, eles forçam o czar a cair fora e aí obrigam todo o exército russo, que já estava morrendo às moscas na Primeira Guerra Mundial, a retornarem e a desenvolver, então, a Rússia, que era uma Rússia czarista. Certo? Alguma dúvida até aqui? O Gesrel tinha uma dúvida lá da atividade. O Gesrel, eu acho que eu não entendi direito qual era aquela tua dúvida lá. Não sei se eu te respondi, mas pelo que eu olhei, as atividades estavam nas datas corretas ali. Não, é que eu queria saber por que quando você abre o aplicativo tá marcando como atrasado uma que eu já fiz com o texto de Primeira Guerra, mas com conteúdo diferente, entendeu? Tá marcando atrasada. Tá atrasada? Só o teu no caso. Não, não foi só o meu, não. O da Letícia também tava assim, eu acho. Bom, eu consegui baixar tudo de vocês que estão me mandando da Primeira Guerra, né? Baixei tudo e tá lá para mim, indicando para mim que tá correto. Ah, então, Inclusive, eu tenho tudo salvo direitinho aí. então tá bom, professor. Era só Depois isso. entra de novo e dá uma olhadinha. Sim, Tu, sim. tu, tu olhou recentemente? Não, não, não olhei mais. Vou olhar aqui, é bom. Isso, depois dá uma olhadinha. Quem tiver com esse problema, me avise para mim olhar. Mas eu tô dando baixa, tá dando verdinho ali para mim, porque quando vocês enviam, aí eu aceito, aí fica verdinho, vocês depois devem receber alguma indicação de que foi aceito a atividade, certo? Se alguém mais tiver alguma dúvida em relação a isso. Não? Isso. Mais alguma dúvida? Não recebemos indicação.
Mas vocês não recebem, então, quando eu aceito a atividade? É isso? Achei que vocês recebiam. Alguma coisa tem que indicar lá. Eu vou depois dar uma olhada com o aluno fictício para ver qual é esse problema que está ocorrendo. Mas no meu, quando vocês me enviam a atividade, eu dou um aceite. Eu baixo os arquivos aqui nas minhas pastinhas e aí depois eu dou um aceite. Aí ali fica verdinho, provavelmente indica para vocês que foi aceito pelo professor. Entenderam? Todas as atividades de vocês estão atrasadas, que vocês enviaram até ontem. Porque lembro que foi prorrogado até hoje, né? Dia 15, até hoje à meia-noite. Vocês podem estar enviando a atividade da semana passada. Isso? Por isso que não pode dar atrasada para vocês. Porque vocês ainda estão dentro do prazo. A não sei que foi lá da outra, né? Ó, o Giovanni. Ó, pro Giovanni indicou. Pro Giovanni indicou que foi aceita. Renato, uma minha tá atrasada. Certo. O Enzo, depois dá uma olhadinha. Então eu vou entrar aqui, ó, para conferir. Deixa eu só ver aqui se eu consigo entrar rapidinho. Mas vamos colocando as luzes. Se vocês puderem ir falando, é melhor. Eu também tenho 3 que eu fiz e estão atrasadas. Quem é a aberração aí? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar no chat aqui, que eu já tô perdendo o chat aqui. Minha tá atrasada, fiz 3. A Emily, essa Emily. Vamos ver a atividade, ó. Vou entrar aqui no nono. Ó, no nono tá tudo ok aqui, ó, na videoaula 2. Na 3, ainda como não foi ali, só vai ser do dia 18 da 1. Ó, da 1 só no 2 que tem. Vamos ver aqui no 2. No 2 tem. No 2 tem alguém aqui que não. Que me mandou depois. Vamos ver quem foi. Foi a Sharon só aqui. Só a Sharon que me mandou depois. Eu já vou aceitar aqui e vou deixar aqui. O resto tá tudo aceito, gente. Depois vocês entram lá, que pode estar dando um delay aí para vocês e você não tá indicando que vocês receberam, entenderam? Enzo também, a Emily, tá tudo, foi tudo aceito aqui, tá? Tá tudo indicando aqui para mim que foi aceito. Ó, o que veio agora para mim dos nono ano foi lá da primeira atividade que ela me mandou lá da primeira atividade. Certo? Depois vocês entram lá no. Viu, Enzo? E Emily? Depois vocês entram lá e olha que eu acho que tá dando um delay. Às vezes dá um delay, tipo, demora para indicar para vocês. Tanto demora, às vezes, para chegar para mim, quando o sistema tá meio capenga, ou a internet, quando às vezes demora para dar resposta para vocês, eu acredito. Porque ontem mesmo eu já tinha feito essa limpa, ontem de manhã, e alguns estavam me enviando ainda. Enviaram ontem as atividades. E aí dei uma olhada mais hoje. Mas dessa última atividade da videoaula 2, já veio, eu já dei ok em quem enviou. Tá, tá bom. Mas eu acho que é só uma questão de delay ali, pessoal. Bom, em relação a isso que eu acabei de falar, para quem chegou depois,
eu estava ali dando uma explicada, dando um contexto geral das causas da Primeira Guerra Mundial. Dia 18, porque pediram para prorrogar, vai estar a aula, eu achei que já ia começar essa semana, mas está lá, foi passado para o dia 18, que é sobre a Revolução Russa. E aí eu já vou trabalhar depois do dia 18, dois conteúdos com vocês, a Revolução Russa e a crise de 1929, o Entre Guerras. Tá, mas para fechar o contexto, então, da Primeira Guerra Mundial, vamos falar um pouquinho aqui, porque ela é a Revolução Russa é uma continuidade, visto que a Rússia, o Império Russo, sai em 1917 da Primeira Guerra Mundial para quê? Para fazer a sua revolução. Acontece que lá na parte ocidental ali da Rússia, uma parte mais industrializada, os trabalhadores, junto com alguns camponeses, eles tomam o poder e expulsam o czar. O que é o czar? O czar é um rei em russo, que tinha lá, que era um rei absolutista, que mandava em tudo. A Rússia era feudal, praticamente só tinha aquela parte mais ocidental ali, algumas cidades industrializadas, recém-industrializadas, mas a Rússia, se vocês depois vocês vão ver no mapa aqui da videoaula, é enorme, assim, ela vai até o Japão praticamente, ela passa por cima ali da China, principalmente nessa época do Império, e é toda rural, com pouco povoamento denso nessas regiões, praticamente aquela região fria, desértica, com muita neve, onde praticamente eles viviam num modo bastante primitivo, bastante feudal. Então a Rússia, os trabalhadores fazem uma revolução, derrubam o czar e passam a organizar a sociedade. E aí a gente vai ver um pouquinho na videoaula. Mas vamos voltar para a Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial, causas da Primeira Guerra Mundial de novo. Nacionalismo exagerado, os países, as etnias passam a querer a tentar criar sua própria identidade e passam a pregar independência e unificação. O que tem que prestar atenção aí? No nacionalismo eslavo. Quem são os eslavos? Os eslavos são uma etnia, um grupo linguístico que vem desde a Rússia, passa pela Polônia, países como Ucrânia, Tchecoslováquia, e que vai pegar aquela parte superior dos Balcãs, né, que é a Península Balcânica. Só que lembro que a Península Balcânica não tem só Sérvia, Montenegro e outros países menores. Tem também a Grécia, que é onde fica, que divide ali o Estreito de Bósforo, que é aquele estreito onde hoje tem a cidade de Istambul ali, na Turquia. Toda aquela região, desde a antiguidade, é estratégica para diversos povos, para práticas comerciais, para defesas militares. Então, toda aquela península balcânica ali, até o século XVIII, estava nas mãos dos turco-otomanos. Um império gigantesco que tem ali. A partir da unificação da Alemanha, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro passam a tentar dominar aquela região ali, passam a efetivamente dominar boa parte dela. Só que tem um problema, eles começam a enfraquecer o Império Turco-Otomano, os germânicos tentam controlar aquela região ali, só que ali dentro é um monte de etnia, inclusive eslavos. Uma grande parte é eslava daquela região ali, principalmente ali na Sérvia, regiões como Montenegro, Ucrânia, toda aquela região da parte mais Europa Oriental, são dominadas por povos eslavos. Então há um conflito de interesses ali, aquela região querendo ser independente, porque eles já foram domínio do Império Otomano, e agora estavam querendo ser independentes, só que agora se vê de novo presos por quem? Pela Áustria-Hungria e pela Alemanha, que tem interesse na região. A Rússia, que tem acordos com essa região, porque é uma região eslava, passa a influenciar também ali, porque tem interesse na região. Então ali começa a maior parte dos conflitos. E é por isso que a Primeira Guerra Mundial começa por ali. O estopim,
o motivo da Primeira Guerra Mundial começa por ali. Por quê? Porque a Sérvia é uma região onde tem grupos que querem independência em relação ao Império Austro-Húngaro, em relação ao domínio germânico daquela região. Lembrando que a Áustria também é uma região germânica, certo? Então, esse é o estopim, esse é o contexto do início da Primeira Guerra Mundial. Mas o que está envolvido ali? Interesse. Primeiro, a Alemanha, que não existia antes do século XIX, se torna uma das principais potências europeias. Cresce demais, seus produtos concorrem fortemente com os produtos ingleses, enche o saco de todo mundo, porque pega a terra da França, ela invade, na época da unificação do século XIX, parte do território francês, onde tem ferro e carvão, ela precisa para a sua indústria, passa a se fortalecer, a querer disputar território também na África, e ela fica forte. Com isso, faz com que todas as potências europeias começam a torcer o nariz para ela. Opa, esse pessoal não pode crescer muito, senão eles vão começar a dominar a região. Então, eles estão esperando um motivo para entrar em guerra com a Alemanha. A Alemanha faz uma aliança com o Império Austro-Húngaro, que é um império relativamente grande, e o Império Otomano, que já estava enfraquecendo durante o século XIX, faz uma aliança também com a Alemanha. E aí a gente tem, praticamente depois lá de 1815, que foi quando a Inglaterra derruba o Napoleão Bonaparte, ganha da França, a união entre Inglaterra e França. Para derrubar quem? Para derrubar principalmente os alemães. E aí a Rússia entra na jogada ao lado da Inglaterra e da França. Por que eles entram ao lado da Inglaterra e da França? Eles praticamente não tinham nada a ver com isso. Só que a Rússia tinha interesse nos Balcãs. E como a Alemanha e a Áustria-Hungria estavam dominando aquela região ali, eles resolvem, então, ajudar a Inglaterra e a França. E aí a gente tem o conflito da Primeira Guerra Mundial. Lembrando, o que é esse conflito inicialmente, como ele foi pensado? Ele foi pensado o seguinte, olha, tanto os alemães quanto ingleses, franceses pensaram, vamos ali, sair na porrada ali no cantinho, a gente resolve ver quem é o mais forte. Quando a gente resolver isso, a gente vê quem é o melhor. O que aconteceu? Não foi nada disso que eles pensavam. Os caras tinham, durante a segunda Revolução Industrial, tinham inventado muita coisa. Canhão, muito mais potente, metralhadora. Então eles começaram a guerra através da guerra de movimento, que era a guerra que sempre tinha até então. Né? As pessoas, os batalhões iam para o campo de batalha e passavam a se movimentar. O mais forte levava o mais fraco para trás. O problema é que com o uso indiscriminado das metralhadoras e baterias antiaéreas e outros tipos de tecnologias que apareceram, eles começaram a morrer como moscas no campo aberto. Então eles passaram literalmente aí pro buraco, né? Cavar trincheira para poder sobreviver. E aí começou a fase da guerra de trincheira. Aí é que o bicho pegou, porque havia pouca movimentação. A movimentação era muito lenta na guerra de trincheira. Né? As pessoas, eles não podiam ir para o campo aberto. Então, ali na trincheira ficavam meses até poder cavar uma trincheira mais para frente. Então, uma guerra que eles estavam calculando aí para durar alguns meses, durou 4 anos. Né? E foi a Primeira Guerra Mundial foi uma coisa assim, aos olhos dos europeus, uma coisa até então que eles não conheciam. É um tipo de guerra que até então eles não tinham visto ainda na Europa. Então, além da destruição, da mortandade, quase todos as pessoas de sexos masculinos foram a óbito na Primeira Guerra Mundial, né? Teve um decréscimo da população europeia, ainda teve a crise econômica, né? E essa crise econômica ela só passou a ser recuperada por conta da ajuda dos Estados Unidos da América, que além de estar ajudando economicamente eles durante a Primeira Guerra e depois da Primeira Guerra, eles entram na Primeira Guerra para resolver o problema. Por que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial? Com a desculpa de que submarinos alemães afundaram
navios norte-americanos. Lembrando que os próprios Estados Unidos, Inglaterra, estava todo mundo muito preocupado com o avanço alemão, principalmente na área tecnológica. Quando os alemães inventam o submarino e começam a derrubar tudo quanto é navio no Atlântico, eles começam a arrepiar os cabelos. Assim, ó, nós vamos, ou acabamos com esses caras, ou esses caras acabam com a gente. Então já havia uma preocupação muito grande por conta que os alemães estavam desenvolvendo muita tecnologia. E não era só porque eles inventaram o submarino, é que do submarino eles já poderiam pular para armas muito mais sofisticadas rapidamente se eles continuassem à frente da guerra. Então, era uma questão de domínio tecnológico, industrial, né? Visto que antes da Primeira Guerra os produtos alemães já estavam concorrendo com os ingleses. E olha que a Inglaterra já estava há muitos anos, já lá desde o século XVIII, né, com sua revolução industrial em andamento e com seus produtos dominando o mundo. Aí, de repente, chega a Alemanha, rapidinho começa a vender tudo quanto é coisa de marca alemã, né? Chucrute, tudo falando daqueles alemão enrolados ali, os caras, meu Deus, vão ficar tudo para trás agora, vão derrubar esses caras. E aí começa a guerra. Tá? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela vai suscitar esses elementos. E o nacionalismo, ele não vai acabar com a Primeira Guerra Mundial. Ele vai ficar ali. Ele vai ficar uma coisa ressentida. Essa coisa, os alemães, o orgulho alemão, ao final da Primeira Guerra Mundial vai ser muito ferido. Por quê? Porque a Alemanha vai passar por humilhações terríveis. A Alemanha vai ser vai perder a guerra. Ela perde a Primeira Guerra Mundial. Ela tem que pagar altas indenizações para os países vencedores. Essas indenizações que tinham inicialmente a desculpa, eles tinham inicialmente a desculpa de desenvolver a Europa, não vai para a Europa, vai para os bolsos dos vencedores, não vai para ajudar o povo, vai só para quem ganhou a guerra mesmo, para aumentar o poderio militar. A Alemanha vai ser proibida de ter um exército efetivo, vai ter um exército lá, uma guarda muito limitada, vai ocorrer um processo inflacionário terrível na Alemanha. O marco alemão, que era uma das principais moedas na Europa, ali no início do século XX, vai ser reduzido a pó, não vai valer nada, valer menos que papel higiênico. As pessoas vão queimar o dinheiro alemão para poder se aquecer no inverno, porque realmente ele não vale porcaria nenhuma. E a Alemanha vai ficar, então, com esse orgulho desse nacionalismo criado no Segundo Reich, no período em que eles unificam a Alemanha, vai ficar com esse orgulho muito ferido. E aí, esse nacionalismo vai continuar se processando até a Segunda Guerra Mundial. É por isso que é importante entender esse nacionalismo para poder entender também a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do Hitler, porque senão a gente não consegue entender isso. Então, a Alemanha ela é totalmente destruída e é considerada, naquela época, a principal culpada da Primeira Guerra Mundial. Certo? Dúvidas? Agora é a hora das dúvidas, gente. Dúvidas. Bimael, Cauane, Renato, Enzo, Gesrel, Leonardo Garcia, João Vitor, Letícia, João Paulo. Johannes! Fala, cara. Pergunta. Dani. Quem mais? Tem mais alguém? Bater na porta, hein? Pra ver se tem alguém aí. Como é que eu aumento isso aqui? Não sei. Mais alguém aí? Dani Correia, sou sem dúvidas. Quero ver na hora da prova, hein? Não tenho dúvida. Renato! O que mais tá aqui escondido? Tem alguém escondido atrás dessa parede aqui. Como é que eu comento aqui? Dúvida, gente? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Primeira Guerra Mundial, bomba, avião, sangue, metralhadora. Vamos lá, gente? João Paulo. Quem mais? Dúvida das atividades. Quem entrou agora, a gente estava conversando ali também sobre a questão do recebimento das atividades, que às vezes o positivo dá aquele delay.
que aquele positivo dá aquele delay, tem que aguardar um pouquinho, porque eu tô dando os aceites, tá? Só deixa eu ver, o Giovanni perguntou alguma coisa aqui. Onde é que tá, Giovanni? Aqui. Porque tem outros nomes de guerra dentro da Primeira Guerra Mundial. Tem outros nomes de guerras dentro da. Outros conflitos. Metralhadoras que eles usavam era uma que tinha muita bala, assim, tinha aquelas balas. Nada de. A melhor metralhadora que tem é aquela metralhadora que tem bala. Olha só, gente. Tá, ô Giovanni, acho que eu não entendi direito a tua pergunta aqui. Por que outros Bem, oi, conflitos? professor, tudo jóia? Tá me escutando? Tô escutando. Tá. É porque, assim, no, tem um período de 1914 até 1918. Ocorreu-se várias guerras, certo? E ocorreu-se também vários conflitos. Mas tem alguns desses conflitos que se pode se destacar. Ah, tu disse ali da guerra da. Sim, aí a gente tem que ver a logística da guerra, né? Porque tiveram algumas frentes da Primeira Guerra Mundial. Teve a principal frente ali, que é aquela que acontece na fronteira com a França, que é onde começa ali, que a Alemanha parte para invadir a França. Tem a frente dos Balcãs, tem a frente também na África, que é um pouco menor, então ela vai se espalhando, ela vai tendo, os indianos subindo os Alpes, né? Que onde eles vão, ali não precisa nem conflito, eles vão caindo ali aos montes. Então, na verdade, são pontos onde a guerra vai se espalhando, vai acontecendo. São o que chamam de frentes de guerra, mas aí é guerra como um todo. Não dá para dizer que é um conflito em si, é a guerra acontecendo. Tanto a primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, ela acontece em frentes. Então tem algumas frentes de guerra onde ela é mais aguda. Se lembrarem, depois da Segunda Guerra Mundial, os brasileiros vão lutar, né, os pracinhas lá vão lutar numa frente só, numa pequenininha frente, que é lá no norte da Itália. Mas a guerra mesmo estava acontecendo na Normandia, no norte da África, tinha uma parte na França, tinha os aviões tentando metralhar a Inglaterra e assim por diante. Tá? Então são frentes de guerra. Não sei se é isso que tu viste. São frentes de guerra, é isso, Giovanni? Ou tu visse alguma coisa aí que eu não. Certo? Giovanni? É isso? Ah, tá, isso mesmo. Olha só, uma outra coisa importante pra gente. Oh! João Paulo, hein? Que fera, hein? Oh, cara, bicho tá fera pra caramba. João Paulo, tem que dar uma acordada aí, uma animada, fazer um exercício, correr na praia. Ah, tomando cafezinho, hein? Tá bom. Isso mesmo, tem que tomar café de manhã. Quem não toma café de manhã fica com a barriga vazia e depois fica desmaiando por aí. Olha só, gente. Uma coisa que é importante ali da questão da Primeira Guerra Mundial é que a maior parte da população masculina passam aí para a guerra. E as mulheres, então, né, a gente tá aí nesse contexto, início do século XX, século XIX, indo para o século XX. Primeira Guerra Mundial foi o início do século XX. Então, as mulheres, elas, europeias, elas sofriam principalmente com o machismo ali, de que elas teriam que ser apenas donas de casa. Com a Primeira Guerra Mundial, elas passam a trabalhar no lugar dos homens nas indústrias. Muitas delas vão trabalhar, inclusive, nas indústrias de armas, fazendo bala, revólveres, metralhadoras, munições, tudo quanto é coisa ali. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial e há um retorno, digamos, entre aspas, à normalidade na Europa, as mulheres, então, passam a não querer mais voltar a ser donas de casa. Então, muitas delas passam a reivindicar melhores condições de trabalho, ou seja, ter também uma jornada dupla de trabalho, poder aí estar trabalhando, poder estar saindo
do ambiente privado, do ambiente doméstico. Então é nesse momento que as mulheres passam a reivindicar melhores condições e condições iguais, as mesmas condições, os mesmos direitos que o homem tem de trabalhar fora, as mulheres também passam a reivindicar esses direitos, certo? Então é um momento de mudança também na sociedade europeia. Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, vai acontecer aos poucos, né? Aos poucos, essas mulheres vão galgando melhores condições de trabalho na Europa. É nesse momento. Isso é importante a gente sempre pensar nisso, certo? Ô, Renato, se tu fosse um cara mais bonito, até podia ficar aí. Dá uma penteadinha no cabelo. Isso, agora sim, agora ficou mais bonito. Vem mais, pergunta, Renato, pergunta. Fica aí, levanta, só quer levantar a sobrancelha. Tem mais? Giovanni, pergunta. João Paulo! Olá, João Paulo, pergunta. Leonardo. Agora, Leonardo Garcia, que tu apareceu. Johannes. Johannes, acorda, rapaz. Tá lá com a boca cheia de dente. Letícia, Enzo, Emily, João, Cauane, Abimael. Leonardo Coelho. Ah, não é o Garcia. Tá, mas tem um Garcia aqui, ô. Tu tá com o sobrenome dele, por acaso? Ah, vocês escutam música mais alta do que isso. Tá, mas é o Leonardo Coelho que tá com o nome de Leonardo Garcia ou o Leonardo Garcia que tá com o nome de Leonardo Coelho ou o Coelho tá com o nome de Leonardo ou o Garcia tá com o nome de Coelho? Isso mesmo. No livro da fala sobre emancipação feminina, é um processo. Então, o que é emancipação feminina? É no momento que as mulheres passam, então, a reivindicar e conseguir trabalhar fora. Isso não foi feito assim porque os homens quiseram. Primeiro foi uma necessidade por conta da Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os homens dizem assim: não, agora vocês voltam para casa e não vão mais trabalhar. Aí elas vão dizer: não, a gente agora quer continuar trabalhando fora do ambiente doméstico. E aí passa então a ter digamos, uma reivindicação das mulheres por conta disso. Por isso que lá no livro didático tá falando sobre emancipação feminina. Certo? Ô, professor, só uma perguntinha rapidinho. A emancipação feminina também ocorreu nos Estados Unidos? A luta pela. Porque assim, ó, não é emancipação, é a luta pela emancipação. Porque se pensar que foi emancipação, acho que, de repente todas as mulheres puderam trabalhar fora. Não. Foi uma luta. A partir do início do século XX, começa ali na Europa e nos Estados Unidos, as mulheres também estavam atentas, todas elas começam a participar de passeata, começam a publicar artigos em jornais, passam a reivindicar, então, o direito ao trabalho fora do ambiente doméstico, porque os homens, até aquele momento, eles não queriam que as mulheres trabalhassem fora, queriam que ficassem em casa, cuidando dos filhos, lavando cueca dos maridos, etc. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, é que começa na sociedade, principalmente na Europa, ter esse movimento em que as mulheres passam a lutar por seus direitos, de trabalhar fora, mais tarde de ter, até hoje, né? As mulheres não ganham numa mesma profissão o mesmo que os homens, né? Não estou falando das profissões públicas,
mas em cargos de executivo, em gerentes de administração de empresas, elas ganham ainda menos. Então, a partir daquele momento, elas passaram também a reivindicar por seus direitos, inclusive a votar, porque as mulheres não votavam também. Né? As mulheres não tinham direito, que só quem votava eram os homens. Então, a partir daquele momento, é a luta pela emancipação. E aí começa essa luta que praticamente continua até os dias de hoje. Claro, hoje as mulheres têm muito mais direitos que tinham lá no século passado. Porém, ainda sempre há o que reivindicar. Vamos dizer assim, o salário é uma dessas coisas. Alguém perguntou mais coisa aí? É isso, Giovanni? Expliquei? Quem mais perguntou aí? Quem mais? Giovanni, é isso? Respondi? Isso, então tá. Quem mais? Cauane, João Paulo, Dani. Agora sim, agora tem 2 Leonardo aqui, ó. Coelho e Garcia. Garcia que não é Garcia, o Coelho que não é Coelho. Fabi Mael. Johannes. Não pergunta nada. Quem mais? Mais 1 minuto aí, hein? Fazendo o nosso horário aqui, 8h45. Então, ali, ó, então fiquem ligados ali, que ali no positivo dessa questão de delay. Hoje, depois que acabar as aulas aí de vocês, hoje, vocês dão uma olhada lá no positivo, que pelo menos de história eu acho que tá tudo aceito, tá, gente? Porque pode ser algum delay, mas eu já aceitei todos que me enviaram. Eu já. O meu aqui é 8h42. No meu reloginho aqui, Emily. No meu reloginho aqui, 8h42. 3 minutinhos. Eu vou deixar dar 8h40. Vocês estão tudo com. É que eu tô no horário de Brasília, vocês estão no horário de Areias de Baixo, dá nisso? Ó. Horário de Areia de Baixo é outro horário. Areia de Baixo tem outro fuso horário. Tem vezes que quando é noite em Areias de Baixo, Areia de Cima é dia. É que nem Japão e Ocidente. Areias de Baixo, quando tem sol, aqui tem chuva, aqui em Areias de Cima. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá! Dúvidas? Nothing. Tudo certo, então. Todo mundo craque na Primeira Guerra Mundial. É mais ou menos isso que eu falei, né? Isso vai ficar gravado, quem quiser depois, mas está tudo lá na videoaula. Primeira videoaula, que é aquela mais compridinha, e a segunda aula que é mais resumidinha, que vocês já têm aí. Se quiserem voltar lá depois para... E vão me mandando as dúvidas para não ficar aí com maionese na cabeça, para sempre tá com a matéria em dia. O meu rosto saiu, não, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Cadê meu rosto aqui? Sumiu, cara. Meu rosto sumiu! Que loucura! Meu rosto sumiu. Eu tô louco mesmo. Cadê Eu minha tô te cara? ouvindo e tô te vendo. Minha cara sumiu aqui. Eu não acho mais meu rosto. Deve ter saído do pescoço, então. Deve estar pulando aqui pela casa. Fechou, gente? Vocês vão daqui a pouco para outra sala, né? Vocês devem ir às 9 horas para outra sala. Deixa eu deixar dar 8h45 no meu reloginho aqui. Os relógios de vocês estão tudo louco. Fechou? Posso fechar aqui então? Todo mundo ok? Tudo ok? Um grande beijo, abraço, até a próxima. Ó.
Abração para vocês aí. Na próxima, então. Tragam dúvidas, gente. Tragam dúvidas. Tragam dúvidas até a próxima. Eu tenho que achar agora para desligar aqui, que agora eu não estou me achando mais. O que aconteceu? Ah, me achei. Tá aqui. Ah, voltou ali. Então, tchau. Beijos. E até a próxima. Falou!